Fala pessoal, sou o Gustavo e hoje vamos atacar a ideia de que a civilização ocidental não precisa do cristianismo, de que foi a ciência ou a Roma que fizeram tudo. Bom, não é tão simples assim. Quero mostrar por que, na prática, muitos pilares da nossa civilização têm raízes profundas na tradição cristã. Começa por algo bem concreto. Quem preservou e copiou os manuscritos nas Idades Médias não foram bibliotecas estatais de uma suposta Idade das Trevas, foram monges em mosteiros. Os mosteiros foram centros de estudo, agricultura, tecnologia e cuidado. Eles copiavam textos clássicos, estudavam medicina, astronomia prática para o calendário litúrgico e mantinham escolas. Mais adiante, da convergência entre escolas catedralícias e essas tradições monásticas, nascem as universidades europeias, como Bolonha, Paris, Oxford, etc. A universidade, como espaço de investigação crítica e formação intelectual, tem forma e impulso que vem diretamente do ambiente cristão medieval. Então, se hoje temos universidades que deram base para a ciência moderna, há uma linha histórica clara para as instituições formadas em um contexto cristão. Agora, sobre ciência. Por que os cientistas europeus, como Newton, Kepler, Boyle, Bacon, se dedicaram à investigação? Porque havia uma pressuposição cultural que permitia isso. O mundo é ordenado por um criador racional. Se o mundo é fruto de um Deus racional, então faz sentido que ele seja legível, pesquisável, faz sentido procurar as leis que o governam. O impulso moderno de sistematizar, experimentar e buscar regularidades recebeu forte apoio cultural em uma cosmovisão teísta. Francis Bacon, por exemplo, articulou princípios empíricos dentro de um contexto cristão que via o estudo da natureza como domínio humano sobre a criação, com responsabilidade. Vamos para outro eixo. A noção de que cada pessoa tem uma dignidade inerente, não porque foi útil ao Estado, mas porque é criada à imagem de Deus, foi uma virada. Essa ideia alimentou o conceito de direitos naturais, a coisas que o Estado não deve violar, porque reconhecemos a pessoa como valiosa em si mesma. O cristianismo cristalizou uma antropologia ética. Todo ser humano, do mais rico ao mais pobre, tem dignidade. É dessa antropologia que nasceram debates sobre justiça, escravidão, abolicionismo. Pense em figuras como William Wilberforce no século XIX e mesmo no pensamento jurídico moderno. Um ponto prático. Quem organizou os primeiros hospitais na Europa medieval? Igrejas e ordens religiosas. Quem criou orfanatos, asilos, sistemas de ajuda aos pobres? Em grande parte, instituições cristãs. Historicamente, a resposta institucional ao sofrimento começou nas redes da igreja. Os primeiros hospitais eram lugares de cuidado, não só de sucursal técnica. Tinham uma visão integral do ser humano. As primeiras instituições de caridade estavam ligadas a uma ética cristã da caridade voluntária, que é diferente de uma distribuição estatal compulsória. Esse ethos moldou culturas de solidariedade que depois foram secularizadas e institucionalizadas. Outra contribuição, a ideia de que o trabalho tem dignidade não é apenas um castigo ou mal necessário, foi reforçada por uma tradição cristã que via o trabalho como participação na criação. Pense na ética protestante do trabalho, que não é só uma ideia econômica, é uma visão moral que valoriza a diligência, vocação e responsabilidade. Essa visão ajudou a formar hábitos sociais que valorizaram a poupança, o investimento e o empreendedorismo responsável, condições importantes para o desenvolvimento econômico sustentável. Na filosofia política também temos contribuições. Agostinho, por exemplo, falou da cidade de Deus versus a cidade dos homens, ajudando a diferenciar ordens e, portanto, a margem de criticidade das instituições humanas. Tomás de Aquino sistematizou o direito natural, oferecendo uma ponte entre fé e razão. A lei humana deve ordenar-se à lei natural, que tem fundamento em Deus. Na modernidade, pensadores cristãos e influenciados por tradições cristãs como John Locke ajudaram a consolidar ideias sobre governo limitado, propriedade e tolerância religiosa. Essas ideias formaram o arcabouço político que, com tempo e instituições, levaria a noções de liberdade e Estado de Direito. Olha só, muitos grandes movimentos de reforma social e na prática dos direitos humanos nasceram a partir de motivações religiosas. O movimento abolicionista britânico e americano teve liderança cristã forte. Pessoas movidas pela convicção moral baseada na fé entenderam a escravidão como pecado e lutaram para acabar com ela. A reforma dos cuidados com doentes mentais, a luta por melhores condições de trabalho, muitas transformações sociais foram impulsionadas por igrejas e líderes religiosos que viram a compaixão prática como mandamento. Não esquece da cultura. Grande parte da música sacra, da pintura, da literatura e da arquitetura que admiramos foi financiada, produzida ou inspirada por patronos cristãos. A arte sacra moldou sensibilidades estéticas, discurso público e o imaginário coletivo ocidental.
ocidental. Isso formou valores, símbolos e narrativas que atravessaram séculos. Devemos reconhecer que, historicamente, ideias centrais do cristianismo propiciaram recursos morais e institucionais para a crítica e a reforma. A tradição cristã contém internamente forças que criticam o abuso de poder, pois a própria teologia lembra que até as instituições humanas são falíveis. O que importa hoje é que muita daquilo que valorizamos virou parte da cultura civil secular. Liberdade religiosa, universidades, hospitais, ciência, direitos humanos. Isso tudo circula hoje em termos laicos, mas tem raízes históricas. Reconhecer a herança cristã é entender de onde vieram conceitos que hoje consideramos universais. Esse entendimento nos ajuda a proteger essas instituições, saber que liberdade e dignidade não nasceram do nada, mas foram cuidadosamente construídas. O que isso significa para quem acredita? Significa que fé não é só culto e vida privada. Fé é formação de caráter e também atuação pública. Se você é cristão e se importa com ciência, justiça, educação e pobreza, participar da vida crítica pública é coerente com sua fé. E se você não é cristão, entender essa história ajuda a conversar melhor com quem é, dá um ponto de encontro para o diálogo público sem caricaturas.